Mas olhando para 24, o que você olha de tendência macro, tá? Não estou falando só de fintech Sim. aqui, depois eu passo para fintech, mas macro, o que você entende que vai rolar mais? Eu vou começar do macro, depois vou para fintech. Tá. No macro, a gente percebeu a AI generativa. A diferença é que a AI generativa, do que a gente viu em 2023, onde você cria os seus LLMs, seus Large Language Models, eles foram focados, por exemplo, em texto. Então, ChatGPT, texto. Midjourney, imagem. Tá? Teve algumas coisas com música, etc. E tal. Agora a gente vai ver em 2024 a AI generativa multimodal. Então, o que significa? Significa que eu, como ChatGPT, ou eu treinando o modelo, eu treino imagem, texto, sons e etc. Que é a Gemini, né? Gemini da a Gemini é o exemplo de você fazer um multimodal. O que significa? Uma IA generativa multimodal significa que aquela história dos agentes, né, passam a ser realidade. Então, por exemplo, o que é um agente? Um agente é uma inteligência artificial que você se relaciona. Tá? Então, Alexa você se relaciona com o Siri, você se relaciona, ou com o Waze você se relaciona. Aí eu gosto de brincar muito com o Waze, né? Tipo, você questiona o Waze? Você só segue o que ele tá pedindo. Você segue o que tá pedindo, né? Depois tem uma outra final, pessoa que questiona. Eu, às vezes, questiono ele, mesmo sabendo que aquele caminho que eu faço há 10 anos, eu vou lá, cara, e acabo seguindo o Waze. Por quê? Porque ele é um trusted agent. É um agente que você confia. Então, uma AI multimodal, eu tenho um trusted agent, pode ser um trusted agent financeiro, por exemplo. Sim. Tá? Então, qual que é o melhor investimento para fazer? Né? E esse agente traz o melhor investimento, e se ele faz isso 10 vezes, ele vira trusted agent. Aí eu paro a questionar ele e aceito tudo isso. Pode ser para investimento, né? Pode ser para o que for. Sim. Então, a gente vai começar a ver isso acontecer. E no momento que isso acontece, tá? Eu mato, né? Quando eu começo a perder o poder do aplicativo. Sim. Né? Aquilo tá disponível. Ele está disponível no meu celular, mas está disponível na minha TV, e está disponível numa série de locais. O UX, você não percorre aquele caminho de UX para ter a resposta. Você ele tem tá a em resposta todo lugar, né? assistida, né? Então, você vai ver esses agentes multimodais começar a acontecer em 2024. Então, o Gemini é um exemplo do Google, mas a gente vai começar a ver outros. E aí tem uma outra tendência, que você tem General AI e Narrow AI. General AI, ChatGPT, ele é geral, custa caro para fazer, etc. Midjourney. O Narrow AI é quando eu foco para resolver um problema específico. Tá. Então, no Midjourney eu mando fazer uma casa, ele faz uma casa. Agora eu quero a planta da casa. Sim. Então, uma Narrow AI que vai construir a planta da casa. Então, você imagina que a gente vai ter isso. Imagina investimentos. Né? Eu tenho uma Narrow AI que vai entender o mercado brasileiro, com tudo que tem ali, tudo que está relacionado. Ele já vai fazer todas as contas que eu preciso que sejam feitas de imposto, etc., de risco, de taxa de juros, né? E eu vou conseguir conversar com ele conforme determinadas necessidades. Então, esse Narrow AI, quem deter os Narrow AIs, né? Como eles são plataformas e você se conecta, e todo mundo que desenvolve um software, uma coisa, você conecta coisas, depois você nem vai ver onde é que você conectou, vai ter muito poder. Tá? Então, acho que esse é um ponto. O segundo ponto que a gente vê em blockchain é a própria tokenização, né? Porque, de novo, tokenização dá liquidez, e liquidez muda tudo. Tá? Liquidez e democratização. Então, eu acho que a gente vai ver isso agora acontecer em 2024. Né? Então, não só Bitcoin tendo um ETF, que você começa a olhar, voltar a olhar para o mercado de cripto, mas essa cripto mais regulada, de certa forma, onde você simplesmente fraciona, isso é muito grande. Né? Às vezes, eu converso com... Cara, bom, eu sou do mundo de blockchain, eu gosto disso, eu gosto da coisa descentralizada, etc. Mas esse mercado é muito grande. O mercado regulado ele é muito grande, ele é seguro e você tem uma disruptura grande para acontecer. Ele pega o mainstream, né? O Geoffrey Murray fala em cima daquela curva de Laffer lá de você sair do early adopter para dar aquele salto em cima do mainstream, você precisa de alguns fatores e regulamentação. Você ter uma infra dessa vindo pelo Banco Central, você dando um efeito de programabilidade para a moeda fiat aqui, e isso você acelera muito o negócio. É uma economia gigantesca e oportunidades infinitas para as fintechs de uma maneira geral. Né? Então, legal, eu tenho a AI acontecendo nesse formato, eu tenho o blockchain acontecendo nesse formato. E aí a gente viu um negócio, quando a gente falava de metaverso, lembra? O metaverso deu aquele pico, ele caiu. Sim. Só que agora a gente está começando a entender aplicações específicas. Por quê? Porque ninguém ia sair na rua de óculos, aquele óculos gigante, não tem nem como, né? Nem funcionava direito. Sim. Só que agora a coisa começou a mudar. Então você vê o Quest 3 lá do Meta para você aprender a tocar piano. Sim, então você toca Beethoven lá no primeiro dia.
Sim. Então, pô, isso, daí você vai falar, pô, tudo bem, isso é algo específico, mas para as escolas de piano, isso faz uma diferença brutal. Né? Se eu for fazer, por exemplo, na arquitetura e engenharia e eu conseguir mapear meu digital twin, né, aquele óculos já serve muito bem para eu ver o que está acontecendo. E vai ter o lançamento do óculos da Apple. Tá? Então, a gente vai ter o Spatial Computing em 2024 vai começar a acontecer. Aquilo que se imaginava 2 anos atrás, lá no meio da pandemia, metaverso, etc., você vai começar a ver agora ele engatinhar e criar soluções específicas a partir de 2024. Sim. Por quê? Porque agora eu tenho devices que são bons o suficiente para que eu resolva determinados problemas. Sim. Tá? E aí tem um lado, foge um pouco de tudo isso, que eu acho que é a nanotecnologia. Então, assim, nanotecnologia está crescendo muito, toda essa tecnologia de materiais, porque, cara, é um negócio fascinante. Eu comecei a estudar isso um pouco mais, tenho investimentos nessa área, e o principal é o seguinte, né? Com a nanotecnologia, você pega um material não nobre e transforma num material nobre. Uhum. Entendeu? Então você cria um material que não existia antes na Terra. Então não preciso nem falar aqui para quem gosta de negócios e que a gente vai ter uma explosão de coisas acontecendo nessa área também. Então, assim, citando alguns pontos, você vai ver que vem. Eu vi até uma startup de nanotecnologia que é muito legal. Você vai produzir esse tecido, por exemplo, eu vou produzir a capa desse livro, eu vou produzir uma garrafinha de plástico. Ela injeta, no momento da produção, o composto deles em nanotecnologia. Então, aquilo entra dentro da camada, da molécula da coisa. Então, eu estou vendo a tua camiseta aqui, eu pego um aparelhinho, ponho uma luz nele, eu vejo uma luz verde. Sim, sim. É impossível de tirar, e você não vê olho nu. Então, essa luz verde significa que essa camiseta foi produzida na Prada em 2024, etc, etc. Que esse livro aqui, realmente, esse papel veio de uma celulose reflorestável, natural. Você consegue saber tudo. Certificado de origem e combinando isso com o blockchain que já está aí. Isso conectado no blockchain significa que eu tenho um traqueamento completo de tudo, que não tem como falsificar. É um outro mercado. Sim. Entendeu? Sim. Então é um exemplo só para você ver incrível, que quando você aplica isso, realmente é brutal.